Pai do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Quero agradecer mais uma vez, a gente está aqui agradecendo e louvando o nome do Senhor. Eu estou aqui tirando um tempo de oração e eu estou falando assim, não é para me glorificar não, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, porque a Bíblia cita para nós que se a gente não tiver muita oração, se a gente não orar constantemente, não vai ser fácil essa batalha das nossas vidas. As guerras é muito grande, é muita batalha na vida espiritual. Até que está dando tá sendo muito difícil gravar esse vídeo, está dando muita interferência. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E até que essa passagem, Deus já tem esse testemunho, já tem muitos dias que Deus muito dia que Deus vem eu sentindo de falar esse testemunho. E eu lembro um certo dia que eu fui pregar numa igreja, e lá nessa igreja, quando eu fui pregar nela, eu cheguei lá e sentei na cadeira e comecei a meditar em Deus. Conversando com Deus, eu estava meditando numa passagem de Hebreus. E nessa passagem que eu meditava em Hebreus, e eu tentava buscar algo com Deus. Mas esse algo que eu buscava com Deus, eu tentava também ter uma intimidade com o Senhor. E Deus me trouxe numa visão, um garimpo. E esse garimpo que Deus me trouxe foi uma coisa interessante, esse garimpo. Deus me mostrava o garimpo e mostrava a gente, ser humano. Mas como é que é essa questão, irmão? Mostrar um garimpo. Deus mostrava o garimpo e a maneira que ele estava. E começava assim, essa maneira aqui, uma terra bruta. É uma terra cheia de mato, uma terra cheia de garrancho, raízes, muito entulho, muita coisa da natureza. E Deus me mostrava aquelas máquinas tirando, limpando, fazendo aquelas limpezas naquele lugar. Mas ao mesmo tempo, quando eu estava meditando, Deus fez a mesma referência comigo, Deus mostrava a mesma coisa. E quando Deus me mostrava esse mato, e achei interessante, foi o que o Senhor me representava naquele dia. Na vida, a gente entrar no Evangelho, quando eu lembro daquela passagem de Lucas 9, que ele manda que nós teremos renunciar a nós mesmos para poder pegar uma cruz e seguir ele, ou seguir esse evangelho. E aí ao mesmo tempo eu fui analisar tudo isso, ouvindo o Espírito Santo falando comigo, esses ensinamentos. E aí a máquina tirava aquele mato, limpava e tirava aquela terra de cima e fazia aquela limpeza naquele terreno. Está muito difícil para fazer essa mensagem, está difícil hoje, está muito pesado, está muito difícil hoje fazer essa mensagem, está tendo muita interferência. E quando eu olhava para aquele e chegava o cascai precisava lavar o cascai, depois da lavagem do cascai precisava passar por outro processo, que cascai, lavar aquele cascai para tirar o ouro ali, tirar as pedras e fazer muita limpeza naquela área. E eu analisando tudo aquilo, mas assim, mas ao mesmo tempo analisando, mas ao mesmo tempo eu olhando assim a maneira de Deus me ensinar o que Ele está tentando falar comigo. Quando a gente vai para a presença de Deus, a gente faz uma limpeza. A gente para de ir para as festas, a gente para de beber, a gente para de fumar, a gente vai parando de fazer muita coisa que é aquilo que a Bíblia condena, ela não consente nos ensinamentos dela, para que a gente... E eu fui analisar, a gente faz essa limpeza, é uma limpeza bruta, né? Nós fazemos uma limpeza grande, ali nós tiramos muita coisa ali, mas a questão do que eu quero dizer, nós tiramos só o mais grosso, falta ainda mais alguma coisa. E essa limpeza que nós fizemos, nós achamos que já é suficiente, nós achamos que nós já podemos ir para o céu, nós achamos que nós podemos alcançar a nossa salvação por aquela limpeza. Mas em algumas partes da Bíblia ela ensina outra questão também para a gente. Qual é outra questão que ela nos ensina? Ela manda que a gente produza fruto digno de arrependimento.
Quer dizer que o ser humano, ele não vai conseguir ser 100% tirar as manias dele, porque o ser humano, ele é cheio de mania. O ser humano é cheio de atos, cheio de desejos, cheio de prática. Ele é um ser errante, ele já tem a sua origem de errante, que já vem trazendo isso lá de Adão. E eu analisando aquele ensinamento, e aquela lavagem do cascais chegou até o ouro. Mas o ouro ainda tem que passar por outra lavagem, para tirar a terra, tirar o ferro que está no meio dele. E eu analisando e Deus falando comigo ali. E foi muito forte nesse dia. E aí, mas ao mesmo tempo, Deus me mostrava pessoas que já tinham feito muitas limpezas na sua vida e dizia assim, não, já está bom, não precisa mais mudar mais nada não. É assim que eu tenho que servir, eu acho que já é essa maneira, eu não preciso de exigência. Mas ao mesmo tempo, eu analisando, pra gente ir no garimpo, não é qualquer um que pode ir vai no garimpo. Não é qualquer um que tenha perseverança de garimpar. Procurar uma coisa, não sabe nem se vai achar. Não é qualquer um. E muitas pessoas insistem até encontrar aquele metalzinho que é o ouro. E eu analisando, e depois daquela limpeza do ouro, voltando para o ouro, eu vi aquele ouro passando pelo fogo. Passando pelo fogo. Para aquele ouro tirar todo o resto de impureza que ainda tinha nele ainda. Para chegar a ficar aquela peça maravilhosa, bonita, ele teve que passar. A mesma coisa é nós que vamos para a presença do Senhor. Eu estou me arrepiando. A mesma coisa. Nós vamos para a presença do Senhor. Chegamos ali, fazemos a limpeza. E aquela palavra, ela vai nos lavando. É muito bonita. E aquela palavra, ela vai nos moldando. Aquela palavra vai tirando as pedras, os entulhos de nós. Vai tirando os lixos de nós. Vai tirando a sujeira de nós, da gente. Para a gente começar a chegar mais próximo do ouro. Mas quando nós chegamos no ouro, ainda faltava muito mais ainda. Faltava muita coisa ainda para nós chegar nesse ouro. O que ainda faltava ainda, irmão? Chegamos no ouro, faltava ainda muita coisa ainda. Ela lavar o ouro ainda com a água. Uma água limpa. Porque aquela primeira água tinha sido suja. Aquela água estava suja. Era uma água que não dava ainda para ver o ouro direito ainda. Não dava para ver. Tinha muita sujeira ainda. Tinha muita lama que precisava lavar. É muito forte essa palavra. E eu olhava para ali, mas tinha que passar pela água limpa. Para tirar a areia, até a areia ainda, o ferro que está no meio. Algumas coisas ainda que não era ainda. Porque quando você garimpa, no final ainda fica terra e ferro no meio. E aí passa por aquela água limpa, branquinha. O ouro sai pelo um lado. E a terra sai para o outro lado. Deus me mostrando esse processo. A separação. Deus muitas vezes está querendo nos tirar. Separar de nós terra, ferro. E uma terra que não serve para nada. Agora vem a última questão, que é a mais difícil de todas elas. Eu encerrei 2 vídeos, irmão, por causa que os outros 2 vídeos teve umas interferências que foi pesado fazer essa mensagem aqui hoje. Muita interferência, muita luta. E aí, o fogo. Ninguém quer passar pelo fogo. Ninguém quer passar pelo fogo. É uma das questões mais difíceis, é passar no fogo. Tratar para chegar à melhoria. O que é, meu irmão? Essa melhoria é a fé. Lá em 1 Pedro, se não for me engano, é onde chega a perfeição. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, se não for me engano. Eu vou provar a tua fé, como prova ouro no fogo. Foi uma das coisas mais bonitas que eu olho. Eu vi as pessoas falar em fé para mim.
Eu precisava ser trabalhado. Eu era uma peça que precisava ser moldada. Às vezes você está sendo uma peça que está sendo moldada pelo Senhor. Para você chegar à perfeição, você tem que passar no fogo. Você tem que passar pelo fogo para tirar as impurezas. Passar pelo fogo o quê? Deus te provar. Saber que você não vai arredar o pé. Saber que você não vai abrir mão dele. Saber que você não vai desistir dele por luta. Saber que você não vai desistir dele por perseguição. Saber que você não vai desistir dele pelas calúnias, pelas mentiras. Saber que você não vai desistir dele. Desistir de servir a ele. O amor que tu tem dentro de ti por ele. Aí você chegou o ouro. Aí você chegou o ponto que Deus queria de ti. Você falar de fé e saber onde você vai tirar é muito fácil. Mas você falar de fé, se você saber de onde que vai vir, é outro problema, meu irmão. É outro problema. Deus quer que nós tenhamos fé. Nós sem saber de onde que vai vir, mas nós sabemos que Deus vai prover. Aí nós chegamos ao ouro, nós chegou a confiança. Os trem está dando errado e nós dizemos assim, eu sei que Deus vai prover, eu sei que Deus vai agir, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai providenciar. Mas para você chegar até aí, você vai passar por muitos arroxos. Você vai passar por muitos apertos. Deus não poupou nem Jesus Cristo. Por muitas vezes, para a gente dizer que somos servos de Deus, é muito fácil nós dizer. Que tipo de limpeza que nós fizemos na nossa vida? Essa mensagem aqui não vai dar muitas pessoas que vai querer ouvir ela, não. Eu tenho certeza que não vai querer. Porque quando nós falamos de nós, do nossas falhas, ela é uma palavra que as pessoas não gostam de ouvir hoje. As pessoas hoje estão preparadas para ouvir só palavras agradáveis ao seu coração, o seu sentimento, o seu amor, o seu sentimento. É interessante que o verdadeiro evangelho, quem estuda ele veio para fazer diferença. Ele veio mexer com as pessoas. Quando eu vejo ali Jesus, quando chegava, no meio daqueles fariseus, no meio daqueles doutores da lei, Jesus fez uma coisa interessante. Ele incomodava todos. Nós vimos as pessoas pregar Jesus, um Jesus que todo mundo aceita, não, mas Jesus, quando ele chegava, ele era rejeitado, porque ele mexia, ele falava o que estava errado, que precisava ser consertado. Fazer a diferença, você pode observar, Deus pegou ladrão. Por exemplo, Zaqueu era um homem que roubava. Deus pegou prostituta, mas esse povo foi lavado. Você pode observar, o seu comportamento, as suas atitudes passou a ser diferente. Se nós vamos ler a Bíblia, ela vai mostrar para nós que nós começamos a mudar o nosso entendimento, o nosso raciocínio, começa a mudar, se transformar de dentro para fora, a coisa começa a ser diferente. Você começa a ver Deus na tua vida. Nós começamos a ver mais assim, mas por que está sendo tão pesada essa batalha? Por que está sendo tão difícil essa batalha? Por que eu não estou conseguindo? Eu olho para as coisas e não está fluindo. Você começou a plantar. E esse plantar começou a plantar para você chegar a alcançar. Eu quero nessa tarde de hoje agradecer por essa oportunidade. Eu queria que os irmãos meditassem bem nessa passagem. Eu queria que os irmãos meditassem numa passagem que eu vou deixar elas hoje aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 5 em diante. Santificai os vossos membros que estáis sobre a terra. Lá ele diz assim, que para que nós viemos despistar de tudo que é o velho homem com seus feitos. Aí, irmão, quando se separa, o ouro, ele nunca não pode ficar junto com a sujeira, com o atrito. O ouro tem que ser sempre separado. O ouro, ele brilha. Mas o ouro, quando ele está sujo, ele não tem brilho. O ouro, para ficar bonito, ele tem que passar por um processo de limpeza. Ele tem que passar por um processo de lavagem. Lavar ele para tirar as impurezas dele. O ouro, para chegar àquele metal tão bonito e perfeito,
ele tem que passar pelo fogo. Será que nós fizemos o que nós deveríamos ter feito já? Eu estou vivendo e estou aprendendo. Cada dia que passa, eu estou aprendendo. Eu quero agradecer os irmãos que visionaram os vídeos. Que Deus te abençoe. A irmã Natália. Natália não, tá o nome aqui, não está conseguindo entender. Que Deus te abençoe a vida de todos vocês. Essa mensagem que eu deixo no dia de hoje para vocês. Amém? Uma boa tarde. Que Deus te abençoe. Que uma boa semana para vocês abençoada. Que Deus venha tirar toda agonia, peso, fardo. Que o Senhor venha trazer a paz que tu tem precisado. Em nome de Jesus. Uma boa tarde. Fica com Deus e a paz do Senhor. Em nome de Jesus.